Seja bem-vindo à série de vídeos falando de serviços. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante. Não reclame do cliente que reclama. Você pode achar estranho esse título, mas ele tem a ver com os cuidados que você deve ter com a metodologia, a técnica que você vai utilizar para fazer a avaliação dos serviços. O capítulo do livro Falando de Serviços começa com 3 questões. Que metodologias são mais usuais para avaliar serviços? Quais as vantagens e desvantagens de cada metodologia? E como integrar essas metodologias com o uso de indicadores? Bom, então eu vou começar contando uma história de um gerente proprietário de um restaurante que tinha uma preocupação muito grande com a qualidade dos serviços ali do seu restaurante. Eu poderia dizer que é um restaurante que praticamente conseguia alcançar o nível de excelência nos serviços. E ele foi, certa vez, participar de uma reunião com clientes. A técnica chama grupos focais ou grupos focalizados. E eles foram participar, ele juntamente com um assessor seu, foi participar de uma reunião com 8 clientes para perguntar como é que estava a qualidade dos serviços do restaurante. E veja, a preocupação dele era tão grande com que o cliente ficasse extremamente satisfeito, que quando os clientes faziam uma avaliação, um comentário positivo, ele agradecia, mas quando os clientes faziam um comentário negativo, ele já começava a se incomodar e tinha uma postura de ficar justificando porque determinado fato tinha acontecido. Chegou uma situação em que ele quase que perdeu o controle, porque tinha sido um erro de um funcionário, no sentido de, olha, eu vou demitir esse funcionário, etc, etc. Felizmente ele se controlou ali naquela reunião com os clientes. E qual é a intenção de contar para você essa história? É para dizer o seguinte, olha, dependendo da metodologia, da técnica que você vai usar para avaliar o serviço, você tem que ter determinados cuidados. Existem várias técnicas e eu vou falar já. Mas se você vai fazer grupos focais, se você vai fazer reunião com os clientes, você está ali para ouvir o cliente. Então, tudo que você tem que fazer é ouvir o cliente. É escutar o cliente. E você vai falar praticamente só no sentido de estimular, de induzir o cliente a que ele diga se o serviço está sendo bem feito ou não. E, eventualmente, tentar entender, fazer uma pergunta adicional para entender uma determinada situação. Mas nunca, jamais, você ter uma postura de justificativa, de ficar explicando por que determinado fato aconteceu, porque se você tiver esse comportamento, você poderá inibir a boa vontade do cliente em falar. Então veja, quais são as principais técnicas para avaliar serviços? Nós temos aqui, além dos grupos focais, pesquisas, né, com entrevistas junto ao cliente, fichas de respostas, aquelas fichas que você tem na saída de um determinado estabelecimento, que o cliente dá uma pontuação, pesquisas via web, pesquisas via internet, grupos focais, como já falei, a observação do comportamento, por incrível que pareça, mas você ficar de longe observando o comportamento do cliente no seu estabelecimento pode trazer algumas informações importantes. Cliente oculto ou cliente fantasma ou cliente misterioso, uma técnica extremamente utilizada em que você contrata profissionais que vão simular uma compra ou o uso do serviço na sua empresa, na sua organização. A matriz importância e desempenho, outra técnica muito boa, porque nem tudo tem a mesma importância, e a matriz importância e desempenho ajuda nisso, e o uso de indicadores. Então veja, no capítulo nós mostramos as principais vantagens e as principais desvantagens de cada uma dessas técnicas. E dependendo do tipo de serviço, do tamanho da empresa, ou até da sua decisão de fazer com a equipe interna ou contratar uma equipe externa para fazer a avaliação, uma ou mais dessas técnicas poderá ser mais indicada para o seu negócio e para a sua condição específica. Então veja, voltando ao título desse nosso vídeo, não reclame do cliente que reclama. Porque
O cliente que reclama, escuta bem, o cliente que reclama é uma mina de ouro. O cliente que reclama de um mau serviço que teve na sua empresa, ele, no fundo, ele está passando a seguinte mensagem para você: olha, fulano, eu não gostei do serviço que a sua organização, que a sua equipe me prestou. E olha, tome cuidado com isso e aquilo outro. Eu quero continuar sendo cliente seu. O cliente que reclama tem muito mais valor para você do que o cliente que, insatisfeito, sai da sua empresa sem reclamar e nunca mais retorna. Percebe? De certa maneira, o cliente que reclama é uma espécie de consultor, pois está ajudando você a corrigir falhas ou a melhorar os serviços da sua organização. E para responder à terceira pergunta, como integrar as avaliações com o uso de indicadores? Indicadores são um instrumento extremamente importante para fazer avaliação de serviços. Então, dependendo da técnica que você utilizou, você deverá incluí-la nos indicadores mensais ou trimestrais de avaliação do seu negócio. Para fechar o capítulo, a gente apresenta o roteiro sobre metodologia de avaliação de serviços. Eu agradeço a sua atenção em ter assistido esse vídeo, convido você a fazer assinatura aqui no nosso canal do YouTube e convido você a acompanhar o próximo vídeo.